Essa é a cidade mais alta do Nordeste brasileiro e, para muitos, também a mais fria de toda a região. Cercada por imponentes serras e com altitudes que ultrapassam os 1.200 metros, a cidade impressiona com suas temperaturas amenas que podem trazer nos meses de inverno uma sensação térmica abaixo dos 10 graus Celsius. Esse clima, aliado à altitude, cria condições ideais para a produção de cafés especiais, e não por acaso o município é conhecido como a Terra do Café, visto que aqui são produzidos alguns dos melhores e mais premiados cafés do Brasil. Mas esse cantinho especial da Bahia vai muito além disso. A cada ano a região vem revelando seu grande potencial turístico com paisagens deslumbrantes, trilhas, turismo rural, cachoeiras, ofurôs naturais e até pinturas rupestres. Hoje te convido a conhecer conosco as belezas e histórias desse que é um dos nossos destinos favoritos da Chapada Diamantina. Sejam muito bem-vindos a Piatã! Piatã fica localizada a cerca de 1.268 metros em relação ao nível do mar, dentro da região turística da Chapada Diamantina, na Bahia. Em algumas áreas rurais, essa altitude pode passar de 1.500 metros. Segundo a prefeitura da cidade e muitos portais, pela influência da altitude, Piatã é a cidade mais fria do Nordeste brasileiro, com uma média de temperatura mínima no inverno de cerca de 12 graus Celsius. A temperatura mais baixa já registrada foi de 1,2 graus Celsius, uma marca que prova que o Nordeste vai muito além do estereótipo de ser quente o ano inteiro. Não fomos a Piatã na época mais gelada, porém conversamos com alguns moradores e frequentadores da cidade para entender mais sobre o quão intenso é o frio por lá. Eu já tive essa oportunidade de pegar 2 graus, que é um frio que realmente dói na alma. Então é aliado, você pega um frio de 5 graus aqui em Piatã, parece que a sensação térmica é de 0, porque além do frio, aquele ventozinho constante que joga o frio, parece que os ossos congelam. Lá onde eu moro, que eu moro na Ressaca, é um pouquinho mais alto que aqui. Lá eu tô a 1.300, mais ou menos assim, 1.350. Nesse São João, teve dia que bateu assim 3 graus. Foi o auge do frio que eu ia, assim, que eu falei, meu Deus, parece que eu tô na Europa. Nós já pegamos aqui 1,5 na madrugada. Eu já vi, a gente retornando das festas aí de junho, tal, passava na praça, estava 1,5. Agora que tem justamente isso, né? Também essa questão de Piatã sendo alto e não tem quase nenhuma barreira, por exemplo, que impede o vento do sul, né? Se a gente observar a localização então aqui da venta cidade, muito, né? A nossa sensação térmica é muito da questão também do vento, né? Aí quando chega na época de neblina, aí neblina e vento, nossa. No inverno a gente pega temperaturas bem baixas, super atípicas, né, para a região. Inclusive eu moro aqui já há 14 anos e já tive a oportunidade de pegar temperaturas de 3 graus com sensação térmica de 0 até negativo, né? A gente já é bem comum nessa época, no topo das montanhas principalmente, a gente acordar e observar a vegetação toda branquinha, coberta pela geada que forma durante a madrugada nessa época do ano. Quando você chega no Piatã, principalmente ali julho, que é o pico do frio, você tem assim, amanhece tá 8, 10 graus, né? Então a gente em pleno Nordeste, em pleno interior da Bahia, você conseguir sentir essa temperatura, sentir todo esse clima de montanha, de frio, é muito bacana. São espetáculos da natureza aqui no frio. Aqui a gente tem o guarda-roupa de inverno e o de verão. Tem roupas que ficam guardadas o ano todo e aí tem que ficar lá, porque uma hora a gente vai usar. Ainda neste documentário iremos falar mais sobre o frio, iremos desbravar o ponto mais alto da cidade, conheceremos cachoeiras, visitaremos 3 fazendas que produzem cafés especiais, falaremos sobre a história e geologia de Piatã, dentre várias outras coisas. Mas antes de seguir, temos uma dica muito útil para falar aqui para vocês. Quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe que a gente mora na estrada. E por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque nesse vídeo, quem notou o Rolê Família e tá apoiando a produção de mais um conteúdo em um destino incrível do nosso Brasil é a Surfshark VPN. E agora explicando para quem não sabe, um VPN é uma rede privada virtual. Basicamente é um serviço que criptografa o tráfego da nossa internet, o que torna muito mais difícil de terceiros rastrearem as nossas atividades ou de alguma forma roubarem
os nossos dados. O Surfshark, além disso, ele tem o Surfshark One, que ele possui um antivírus e também um monitoramento que ele cria alertas caso vocês sejam expostos a um possível vazamento de informações pessoais. E fora essa questão de segurança, outro uso muito legal do VPN é que a gente consegue assistir séries e filmes de streamings que eles só estão disponíveis em outros estados ou países. Daí para quem quiser testar é só acessar o site surfshark.com/rolefamilia ou colocar o cupom rolefamilia, que daí vocês vão ter 4 meses extras para aproveitar esse serviço. Importante falar também que vocês têm 30 dias para experimentar o serviço e caso vocês não gostem do serviço, vocês conseguem pedir o dinheiro de vocês de volta. E só para finalizar aqui o assunto, antes da gente voltar a falar de Piatã, para facilitar para vocês, eu vou deixar o site surfshark.com/rolefamilia na descrição aqui do vídeo e também num comentário fixado. Agora, voltando a falar sobre o frio de Piatã, é importante ressaltar aqui que outras cidades como Vitória da Conquista disputam o título de mais fria do Nordeste, principalmente porque há uma carência de medições padronizadas. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e outras redes oficiais têm poucas estações no interior do Nordeste, especialmente nas áreas serranas e pequenas cidades. Além do mais, em cidades de serra, diferenças de poucos quilômetros já alteram bastante a temperatura. Às vezes o centro urbano está a 1.000 metros de altitude e uma fazenda a 1.400 metros registra 5 graus Celsius a menos. Um fato muito interessante que o historiador Pingo nos contou é que a serração de Piatã confundia até os postes em determinados dias de inverno. Também me recordo, na infância, que quando chegava em julho, que era o auge do inverno, as luzes dos postes da rua acendia, né? As luzes acendiam porque os postes entendiam que já estava de noite. Então, você pegava essa rua principal, que nós chamamos de Avenida Castro Alves, era totalmente branca, ela ficava branca, você não conseguia enxergar praticamente nada, dada a serração que descia pela serra da Santana, e ela vinha calmamente descendo pela serra, era uma coisa fantástica de você observar. Lá do topo ela vinha descendo, 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 de repente ela tomava conta de toda a cidade. E ele naquele momento, as luzes do poste, ao meio-dia, 1 ou 2 horas da tarde, ele já ligava, achando que estava noite. A Chapada Diamantina é uma região com muitas serras e altitudes elevadas, porém é na parte sudoeste de lá, que além de Piatã engloba cidades como Rio de Contas e Abaíra, que os relevos atingem os recordes do Nordeste. Para nos aprofundar sobre os motivos disso, falamos com Rodrigo Vale, que é autor do livro História Natural da Chapada Diamantina. Então, a Piatã, Rio de Contas, tem as maiores serras, inclusive aqui do Nordeste, né? Que são serras bem altas. É o ponto mais alto da Chapada, chega a 2.000 metros ali. E o motivo disso está ligado à tectônica, né? Que a gente falou, quando a Chapada começou a sair do fundo do mar, vamos dizer assim, né? A ser soerguida, teve momentos de compressão, né? Os continentes estavam comprimindo as placas tectônicas, o Brasil. E então, começou a dobrar as rochas aqui. E nessa região de Piatã, Rio de Contas, nessa linha, foi onde a pressão foi maior, onde acumulou a pressão, né? Então, a pressão começou a ser mais alta. Você pode perceber aqui na Chapada, as rochas são inclinadas assim, né, aqui no Parque Nacional. Enquanto lá em Piatã, Rio de Contas, tem lugar que elas estão assim, porque as rochas originalmente depositam assim. Aí comprimiu tanto que chegou a ficar assim na vertical, né? Então foi por esse motivo que lá acabou sendo mais alto, porque a compressão, quando você comprime alguma coisa, tem alguns lugares que o ponto acumula mais energia. Então a pressão foi muito maior nessa linha, na região de Piatã e de Rio de Contas, né? Então você vê que essas camadas estão mais altas e mais inclinadas também. Por essas formações acentuadas, Piatã oferece trilhas com mirantes espetaculares. E agora vamos mostrar aqui 2 opções, uma considerada de nível moderado ou avançado e já outra mais acessível. Chico, bom dia. Bom dia, Bruno. Então, a gente vai subir agora aqui a Serra do Navio. Conta um pouquinho aqui pra gente sobre essa trilha. Pronto. Essa serra, né, vocês estão vendo aqui ao fundo, ela é, na minha opinião, a trilha mais bonita de visual de Piatã, certo? É o ponto mais alto, inclusive, de Piatã. A gente vai atingir lá 1.816 metros de altitude. E, assim, é uma trilha ainda pouco visitada, apesar do potencial riquíssimo que ela tem a oferecer. Mas é uma trilha que ela tem um nível de dificuldade de moderado a difícil. Isso vai depender de acordo com o nível de condicionamento físico mesmo, né, da pessoa. Mas é uma trilha assim relativamente tranquila de se fazer. Só tem uma subida aqui no início por essa ponta, mas chegando lá em cima
ela tem trechos bem menos íngremes, né, para poder andar, e na volta a gente retorna pelo mesmo caminho, vai ter essa descidinha e tudo indica que vocês vão ser muito provavelmente o primeiro grupo a filmar e divulgar esse atrativo. Que aqui. privilégio, que privilégio. Então bora começar que tem chão pela frente, bora lá. É sim. Sobre a distância, a trilha tem cerca de 10 km no total, e já aproveito para falar que montamos todo o nosso roteiro na Chapada Diamantina com a agência Pedra Lascada Expedições. Ela está avaliada com nota máxima no Google Maps, e para quem tiver interesse a gente vai deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo. O começo da trilha é tranquilo, mas tem trechos com a mata bem fechada, então é recomendado vir de calça e manga comprida. Uma coisa importante de falar para vocês é que só por esse começo já é extremamente recomendado vocês fazerem aqui a trilha com um guia que conheça o caminho, porque, como a Paula falou antes, a mata está bem fechada, então tá muito fácil se perder. Chegamos na base da Serra do Navio e agora vamos começar a subida. Subida aqui exige bastante do corpo e muita atenção, então tem alguns trechos que a gente tem que fazer escalaminhada, o Chico, o guia, vai indicando onde tu tem que colocar a mão, mas todo o esforço compensa, porque só essa paisagem que a gente está tendo aqui, ela é espetacular, a gente consegue ver a Serra da Santana, a Serra da Tromba, e lá ao fundo a gente ainda consegue ver um pouquinho do Pico do Barbado, que é o pico mais alto do Nordeste brasileiro. Terminamos aqui a parte mais íngreme da trilha e subida bem puxada. A gente começava a subir, pensava que já estava chegando, mas nunca chegava. Então foi bem cansativa mesmo. Agora a gente até parou aqui para dar uma respirada, tomar uma água, comer uma coisa, apreciar aqui um pouquinho da vista. E a partir de agora a gente tem mais ou menos 1 hora e meia de caminhada para chegar até o topo da Serra do Navio. Finalizamos o trecho da subida, né? O trecho inicial, que é a parte mais íngreme da trilha, a parte voltada para o sul, né? A gente sobe pela popa do navio, digamos assim, né? Atingimos aqui esse platô e daqui em diante agora a gente toma esse rumo sentido norte, sentido ao cume do navio, que seria no caso a referência da proa do navio, né? E a partir daqui agora a gente começa a ter uma vista de 360 graus para todas as direções que a gente olha. A gente vai começar a ver o mar de montanhas espalhadas aqui nessa região incrível, que é a região sul da Chapada Diamantina. Essa parte da trilha mais plana não quer dizer que ela seja fácil, porque por mais que ela não tenha inclinação, ela ainda é de nível moderado. E finalmente chegamos aqui no ponto mais alto da cidade mais alta do Nordeste brasileiro. E essa vista aqui é espetacular, a gente tem um 360 da região aqui, tem serra por tudo que é lado, é incrível, incrível. E agora é descansar um pouco, enquanto a gente descansa, come uma coisinha, aproveita aqui, porque não é todo dia que a gente tem esse mirante privilegiado aqui da Serra do Navio. Valeu cada esforço, cada passo para chegar aqui no cume da Serra do Navio.
Chegamos aqui no topo. Chegamos. Mais ou menos a quantos metros aqui de altitude a gente está? Pronto. Aqui no cume da Serra do Navio, a gente está exatamente a 1.816 metros de altitude. Ela é o ponto mais alto do município de Piatã, né? Porém não é o mais alto do Nordeste. É importante frisar porque muita gente às vezes confunde, né? O ponto mais alto do Nordeste vai estar ali naquela direção lá, que é o Pico do Barbado. Daqui a gente consegue visualizar. Ele está ali dentro da área da APA da Serra do Barbado. E esse é um local muito especial, porém pouquíssimo visitado ainda, mas que, como vocês estão vendo agora, merece muito essa atenção, né, cara? A gente já teve a oportunidade no Pico do Barbado, da última vez que a gente foi na Chapada Diamantina, e se eu não me engano, eu acho que é o único pico aqui do Nordeste que passa de 2.000 metros de altitude, né? É verdade, é verdade. A gente tem uma lista com o ranking das 9 montanhas mais altas do Nordeste, 9 porque o critério é elas estarem acima dos 1.900 metros. Então a gente tem a partir do Pico do Altino com 1.920 até o Pico do Barbado com 2.033. A gente tem uma lista aí com as 9 montanhas mais altas do Nordeste. Aqui nessa região tem algumas que são bem marcantes, né? Tem o Pico do Barbado, que a gente já citou, tem o Pico de Itobira, que é um que de longe parece um vulcão, que é muito bonito. Clássico. E também o Pico das Almas, a gente já teve a oportunidade de fazer também, e para mim uma das trilhas mais bonitas que a gente já fez aqui no Brasil. Definitivamente, definitivamente. As formações lá do Pico das Almas é algo único, todo mundo fala, cara, nunca vi nada parecido, e realmente. E tudo isso fica nessa parte aqui da Chapada Sul, né, que é um outro lado da Chapada, que é menos visitado do que os cantos lá de Lençóis, os cantos de Mucugê, mas também vale muito a pena a visita, como a gente está mostrando aqui no vídeo. Vale demais, vale demais. Podem vir conhecer que vocês não vão se arrepender não. É, galera, é isso, né? Agora vamos fazer valer a pena essa subida, né? A gente se desgastou aí pra caramba, agora a gente tem que fazer o esforço valer a pena, né? E para isso, nada melhor do que tomar um cafezão especial de Piatã na montanha mais alta de Piatã, né? Então, ó, vamos lá, vamos de... Ei, café? A resposta é sempre sim, né? O café hoje é duplamente especial. Primeiro porque realmente é um café especial feito aqui na terra do café, que é Piatã. E segundo por causa dessa vista que a gente tem aqui, enquanto a gente degusta aqui esse café especial da Ei Café, né, Chico? Cara, brigadão, viu? De nada, cara, eu que agradeço. Cafezinho aqui com essa vista aqui é pra poucos. Obrigado. E depois de aproveitar bastante esse visual, chegou a hora de retornar. A gente vai guardar as câmeras e só com a GoPro para ir um pouquinho mais rápido, mas o trajeto é o mesmo que a gente veio. Diferente da trilha da Serra do Navio, que fica na parte rural de Piatã, a próxima sugestão fica nas proximidades do centrinho da cidade. Uma trilha um pouco mais curta, com uma paisagem panorâmica incrível aqui de Piatã, é a pra Capelinha, na Serra da Santana. São cerca de 800 metros de uma subida bem puxada, mas lá em cima a vista compensa. Chegamos aqui na Capelinha e a paisagem é simplesmente magnífica. Essa aqui é uma ótima sugestão para vocês verem ou o nascer ou o pôr do sol. A gente está vindo aqui no final de tarde e a gente tem vista de praticamente todas as serras que cercam aqui a cidade de Piatã. Ainda sobre as belezas naturais de Piatã, reservamos um dia do nosso roteiro para conhecer vários dos belos atrativos com água da região.
Primeira parada para começar o dia com o pé direito são aqui nos caldeirões do Vale da Lua, que são vários ofurôs naturais que aparecem quando o nível do Rio das Contas está um pouco baixo. E além desses poços que a gente pode tomar um banho, refrescar o corpo, fazer aquela hidromassagem natural, aqui a gente tem uma vista incrível de alguns morros de Piatã, como aquele ali que é chamado de Chapéu de Bruxa, e também os 3 morros que são um dos símbolos aqui da cidade. E aqui para tu chegar não precisa fazer trilha, é uma caminhada bem curtinha de cerca de 3 minutos. O Rio das Contas, ou Rio de Contas como também é conhecido, nasce em Piatã e é um dos rios mais importantes de toda a Bahia. Estamos aqui agora, às margens do Rio das Contas, que nasce aqui em Piatã, lá na Serra da Tromba, um dos maiores rios do estado da Bahia, né, o rio 100% baiano. Ele nasce aqui e deságua lá em Itacaré, no litoral sul da Bahia. O nome do Rio das Contas, ele vem do período colonial ainda, onde aqui às margens do rio tinha um trecho da Estrada Real, por onde era feito o escoamento das pedras preciosas, né, principalmente do ouro, que era nesse período era o circuito do ouro. E aqui, nas margens do rio, tinha um dos pontos de fiscalização da coroa portuguesa, onde os fiscais faziam a pesagem da quantidade de ouro que estava sendo transportada e, com base nisso, seria cobrado os 20%, né, do imposto da coroa portuguesa, que ficou conhecido posteriormente como o Quinto dos Infernos, né, que o pessoal era obrigado a pagar para a coroa. Então, daí, devido a esses cálculos que eram feitos, né, para poder cobrar esses 20%, aí eles faziam as contas e daí que vem o nome de Rio das Contas. Depois dos caldeirões, passamos na Cachoeira da Luz e na Cachoeira do Patrício. Na época que fomos, elas estavam com pouca água, mas na temporada das chuvas, que é de meados de novembro a abril, elas ficam com maior volume. Diferente dessas duas, a Cachoeira do Coxó, outra estrela da cidade, estava com bem mais água. Outro atrativo que visitamos esse dia foram as pinturas rupestres da Serra do Gentil. A região da Chapada Diamantina é repleta de sítios arqueológicos para lá de interessantes, e as datações podem chegar até 8.000 anos. Na Serra do Gentil, estima-se que as pinturas foram feitas há aproximadamente 7.000 anos atrás. Para entender como essas pinturas foram feitas, conversamos com o Renato, que é guardião de um dos complexos arqueológicos da região da Chapada Diamantina. Renato, uma dúvida que o pessoal de casa pode ficar é como os antepassados faziam essas pinturas rupestres? Então, a arte rupestre ela é considerada a forma de comunicação mais antiga que se tem conhecimento no mundo, né? E aqui, nesse caso aqui, eles usavam só elementos minerais e água. Esse caso aqui, eles pegavam aqui no caso aqui é o óxido de ferro. Eles trituravam ou raspavam até formar um pozinho e acrescentava água. Posso fazer um teste aqui no seu braço? Fica à vontade. Licença aqui, tá vendo? Esse aqui é o óxido de ferro. Mas também foi identificado aqui a limonita, que faz o pigmento amarelo, o óxido de ferro, que faz o pigmento, o óxido de manganês, né, faz o pigmento preto, e a gipsita, que faz o pigmento branco. Indo em direção à história mais recente da cidade, o povoamento mais intenso de Piatã foi devido ao metal precioso encontrado por ali. Apesar de a gente estar aqui na região da Chapada Diamantina, Piatã teve sua origem aqui do povoamento por causa do ouro. A gente está aqui com o Pingo, que é historiador aqui da cidade. Pingo, conta pra gente um pouquinho melhor essa história. Pois é, rapaz, é uma história fabulosa, né? Porque Piatã, apesar da sua altitude, ela está justamente conectando duas cidades importantes do período do Garimpo do Ouro, que foi justamente Rio de Contas e Jacobina. Ela está bem no meio, né? E assim como a leva de garimpeiros que vieram de Rio de Contas e tal, que é a matriarca da Chapada Diamantina, esses garimpeiros foram percorrendo esses encostas das serras até chegar em Piatã. E aqui já meados do século XVIII já encontra as primeiras pepitas de ouro, né? E a cidade
começa a sua formação e o boom de pessoas que vêm de diversas localidades em busca desse metal tão interessante, que daqui levou para Paraty, o Porto de Paraty, levou para Salvador, levou para a Europa, enfim, o ouro de Piatã está em vários lugares, então realmente Piatã começa a partir do ouro, do garimpo do ouro. Então ela começa a se levantar, né, a crescer por causa do ouro, e daí depois, quando descobrem o diamante ali em Mucugê, Lençóis, por aí vai, daí entra em decadência. Isso, exatamente. Então, durante o século XVIII, um longo período de Rio de Contas a Piatã, esse vale que nós chamamos de vale aqui da Serra da Tromba, a produção foi de ouro, né? O ouro de aluvião que nós chamamos, que é aquele que você vai no leito do rio, você pega com a bateia, o movimento, né? E, enfim. Só que esse período ele começou a entrar em decadência do ouro. Na medida que entra em decadência, quase que como uma saída econômica, no circuito que nós chamamos de diamante, que é Lençóis, Mucugê, Andaraí, descobre-se o diamante, né? Então o Piatã, juntamente com o circuito do ouro, começa a entrar nessa decadência, até que ainda faísca alguns ouros e diamante, mas não com a qualidade e a quantidade que é do lado da outra serra, ou seja, pegando ali na região de Lençóis. Então, aí realmente começa a decadência do ouro aqui e a pujança do diamante lá no circuito que nós chamamos do diamante, né? Se antigamente era o ouro que atraía as pessoas, hoje o grande protagonista de Piatã é o café. Hoje a cidade é reconhecida como uma das melhores regiões produtoras de cafés do mundo, premiada diversas vezes em concursos de qualidade. Mas nem sempre foi assim. A história de Piatã, do café, ela também é extremamente fantástica, porque o café já está presente na formação de Piatã. Desde o período colonial já se plantava café. Porém, é no final do século XX que tem essa mudança, onde os cafés começam agora a ter um aspecto mais especial. Quando chegou em 98, a Bahia nunca se preocupou tanto em falar em relação à questão da produtividade, né? A Bahia tentou investir em qualidade. E aí começou a aparecer os primeiros concursos de café especial. Aí conta a história do rapaz lá do Michael, né? Do Michael Alcântara, né? Com a esposa dele, Patrícia. Vieram para cá e começaram a... Precisamos mudar um pouco da história do café de Piatã, né? Com o quê? Com colheita seletiva, com despolpar café, né? Aí já tinha aqui outros produtores, como o Rigno, que já era um produtor já bem antigo... comprou a ideia, outros produtores também compraram a ideia e começaram essa história de quê? Precisamos investir em colheita e pós-colheita. E aí é a história, né? Aí Piatã agora corresponde a 22% das premiações do principal concurso da BSCA, né? Vira e mexe, a gente está sempre disputando os campeonatos, como da Florada Premiada Três Corações. Na verdade, estamos agora também começando a adquirir mercado também interno, por causa da questão das microtorrefações, das cafeterias, então... Piatã está chegando também no sul, no sudeste, no norte, né? Antigamente não chegava, né? Através do turismo rural, que ano após ano cresce por lá, podemos visitar algumas das fazendas que trabalham com essa iguaria baiana. Cada visita é uma aula sobre café e também sobre receptividade dos produtores. E é interessante que se você visitar 10 fazendas, em todas você terá uma experiência diferente. Nessa passagem por Piatã, visitamos 3 fazendas com características bem distintas e começamos a missão de entender melhor sobre o café especial, revendo alguns bons amigos. E aqui aos pés da Serra da Santana, a gente veio conhecer a fazenda Riacho da Tapera, Café Taperinha, isso, né, Theo? Com certeza. Primeiro, obrigado pela recepção, mais um ano, porque a gente já tinha vindo aqui em 2023. E, Theo, pergunta simples aqui pra ti. Por que o café aqui de Piatã é tão especial? Então, né, tem vários fatores que vão determinar isso, né? Tantos fatores, no caso, da natureza, né? Que é a questão do que? Altitude, microclima, temperaturas, mas também tem o outro lado também, né? Que é a parte do saber fazer, né? Do ser humano, né? De catar o café selecionado, separar lotes, brincar com microlotes, provar esses microlotes para poder identificar realmente quais são os cafés que têm essas características, né? E aqui em Piatã a gente tem um grupo de produtores, assim, né? Bem organizados, que conseguem ter essa qualidade de fazer esse trabalho de colheita, pós-colheita, né? Seleção de grãos, até chegar na xícara do consumidor final, né? Com certeza. E eu acho uma coisa muito bonita, o brilho no olho que vocês têm aqui. Pelo menos todas as fazendas que a gente já visitou, vocês falam do café com muito amor e eu acho que isso faz diferença também. Aqui na verdade Piatã é uma grande malha de pequenos produtores, né? No máximo os produtores têm 10 hectares, eu tenho 4 hectares de cafezal, né? Então quando começou essa história de café especial, Piatã também se descobriu a cafeicultura especial, né? Então
Os produtores que hoje em dia que ficaram com produção de café especial, aí, poxa, faz no zelo mesmo assim, sabe? De entender direitinho os seus processos, de organizar, de acompanhar, né? Porque não começa na colheita, né? O trabalho começa lá atrás, né? Nas análises de solo, nas adubações, nos tratos culturais, né? Aí quando chega a colheita é pela celebração, né? Que é a hora que a gente agora pronto, agora bora colher esses frutos bem madurinhos, secar ele bem direitinho, para que possa chegar na mesa do consumidor final, né? A gente produziu muito tempo café para concurso, né? Então a gente fica sempre pensando em concurso. Eu gosto de concursos, eu acho bem legal, mas na verdade estou aqui para poder reproduzir essa receita de café, esse processo de café que a gente faz, né? Então, e procurar melhorar, né? Cada vez mais um pouco disso aí. Depois de tomar um primeiro café para abrir os trabalhos, o Theo nos levou para conhecer a lavoura. Então, agora a gente está aqui na lavoura do café, né? A gente está aqui no Catuai Amarelo. A gente acabou de fazer a colheita do café. A colheita aqui geralmente é feita manualmente, né? Por mulheres, que a gente chama de panhadeiras. O período de colheita da gente é sempre entre junho a setembro. E aí a colheita funciona com um pano, né? De medida que as pessoas colocam na borda do café. Você vai debulhando o café ali, tirando só os cafés maduros, né? No decorrer do dia, terminou a rua, aí começam novas ruas, né? Agora estamos bem no período do pré-florada do café, né? Agora está começando alguns brotinhos de café sair, né? Estamos só agora aguardando o começo da primavera para começar o novo trabalho de adubação, correções de solo, pulverização, para que no ano que vem a gente possa estar aqui bebendo de novo Catuai Amarelo sombreado da Riacho da Tapera. O café tem uma peculiaridade porque para tu conseguir a melhor qualidade possível, tu tem que colher ele no tempo certo, né, Theo? Do ponto de maturação correta, né? Então, a gente tem algumas coisas que são mais simples para poder fazer esse ponto de maturação, né? Hoje em dia as pessoas utilizam medidor de Brix e tal. Eu, para poder ter o controle das minhas panhadeiras assim, que estão colhendo meu café aqui, eu faço um controle bem simples, que é o quê? Pegar uma amostragem desse café, uma mão cheia, coloco ele no pano, no chão assim, né? E faço um degradê dele, né? Aí eu vou observar a quantidade de porcentagem do meu café tá verde, maduro, boia, de vez, né? Então eu consigo controlar. Os catuais vermelhos, eles são mais fáceis de achar, né? Mas os amarelos, né, é mais difícil, porque tem aquela coloração verde, né? Verde cana, amarelo esverdeado, né? Os mineiros chamam de verdulengo. Aqui na Bahia a gente chama de devez. E esses cafés devez não pode ir para xícara, né? Porque são os cafés devez que vai dar o gosto adstringente, né? Aquela secura na boca de fruta devez, de fruta verde, né? Então é um dos defeitos do café. O café, assim, numa xícarazinha de amostra não pode ir nem preto, nem verde, nem ardido. Então os cafés certinho para poder ter aquele ponto de maturação correto e não aparecer aquele defeito na xícara, né? E a gente está vindo aqui no início da florada. Eu nunca tinha visto a flor do café e o cheiro é incrível, né, Theo? Então, como o café é uma coisa cíclica, né? A gente nem bebeu a safra velha toda, né? Ainda, mas já estamos vindo agora com a florada, né? A florada se inicia no começo da primavera, se não me engano, dia 21 de setembro. A gente está aqui rezando para que venha a chuva das ramas, né? A primeira chuva das flores, né? Para poder começar tudo de novo, né? As adubações, os tratos culturais. Mas eu falo que tem dois momentos mágicos no café. Uma é a colheita e a outra é a florada. Aqui, quando der a primeira chuvada mesmo, isso aqui vai ficar tudo branco, assim, parece que nevou na Bahia. Mas não neva na Bahia, né? Deve ficar lindo e cheiroso, né? Com certeza. A flor de jasmim aqui é muito presente e a cidade fica toda perfumada. E outra coisa que o Theo estava falando, que depois que a flor cai, é onde nasce o fruto, é isso, né? Aí começa a importância das adubações, né? Porque aquele fruto tem que vingar, vai ter que ter alimento para ele, vai ter que ter água para ele, né? Aí começa todo o processo do trabalho humano também, né? Para poder vingar e dar essa bebida fantástica que é os cafés de Piatã. Eu acho que todos os processos são muito importantes, né? A gente que só degusta ali o café não faz ideia de quanto de trabalho que vocês têm. Aí aqui a gente fala, né, que na verdade o café ele tem muita energia, né, cara, das pessoas que trabalham, né? É uma cadeia de pessoas que trabalham nesse processo, né? Então todos esses cuidados sim vai interferir na bebida. E celebrar também esse clima que a gente tem e esse local que é bom para fazer café, né? Então
encontrar essas duas formas é bem bacana. E o terreiro é onde vai, assim, ter uma boa parte do respeito à qualidade, né? Pela questão de separar mais grãos, e poder rodear os grãos, guardar na temperatura correta, né? Identificar qual foi cada talho na lavoura, nos grãos colhidos, né? Então tem muito trabalho até chegar na xícara. E é claro que depois da visitação aqui na fazenda, a gente vai ter que tomar um cafezinho, né, Theo? Pra poder, O que a gente tem aqui? Na verdade, a gente está tendo um blend, né, de um catuai vermelho e amarelo, os processos naturais. E a gente fez um blendzinho, fizemos um estudo de torra lá com o amigo da gente, Lucas Campos. Bora ver agora se ele tá bem docinho e o cheiro a tá acidez bom. boa, né? O cheiro tá maravilhoso. Bora ver se Piatã tá aí? Bora. Nossa senhora, muito levinho. Muito, muito bom. Extremamente doce. E ainda com essa paisagem aqui que a gente tem, fica melhor ainda. Aí a Serra da Santana, né? Nossa guardiã. E aqui, além dos cafés, eles também fazem um biscoitinho com doce de leite, que é uma delícia. Theo, a gente já experimentou aqui 3 cafés, todos aprovadíssimos. E o que torna o café especial quando o pessoal faz a avaliação? É um conjunto de identificações, né? Doçura, acidez, equilíbrio, né? Corpo, né? Que tem essa ligação, mas mais ou menos nessas pegadas, né? Existe uma profissão, né, de um especialista que vai poder provar esses cafés, classificar esses cafés, né? Se eu não me engano, tem 2 protocolos. Se eu não me engano, é um protocolo da SCA, que é a Associação de Cafés e tal, mas é uma profissão que os caras conseguem selecionar os cafés. A gente aqui, né, a gente é um produtor, né, mas a gente consegue se mostrar para vocês uma boa acidez, a doçura do café, o equilíbrio, o corpo, né. Café bom, ele fica, né. Café bom, quando você bebe ele fica presente ali, né. E se mostra logo através da acidez, da doçura, né. É mais ou menos assim que funciona. Nossa segunda visita foi no Café do João, um local que produz café há muitas gerações. Quem nos recepcionou por ali foi o Gal. Ele nos contou várias mudanças que ocorreram em relação ao café, não só ali na fazenda, mas em todo o segmento. Gal, primeiro, muito obrigado aqui pela recepção de vocês. E quantas gerações vocês estão aqui trabalhando com café? Tudo bom, Bruno? Eu que agradeço aqui a presença de vocês aqui hoje. Eu já sou uma 4ª geração de produtores. Quarta geração. Desde meu bisavô, a gente já vem produzindo. E meu pai, ele começou esse processo, foi um dos pioneiros a iniciar esse processo da nova cafeicultura de Piatã, que foi um plantio mais comercial. Antigamente, com meus bisavô, era aquele plantio antigo, onde você não tinha toda uma tecnologia para produzir. Hoje não, a gente já foca muito na questão da tecnologia. Eu sou agrônomo, então a gente já tem todo um respeito com a cafeicultura em si, desde a parte social, ambiental e cultural da cafeicultura de Piatã. Daqui a pouco a gente vai dar uma volta aqui para conhecer um pouquinho dos processos que vocês têm, mas antes eu queria entender por que o nome é Café de João. A gente vem de uma geração de Joões, né? Meu bisavô é João, meu pai é João, meu irmão é João e meu filho por si é João também. Então, só tu que não foi João, né? Eu fui batizado por um nome exótico, Glaico Regi, em homenagem à minha avó que se chamava Regina também. Então, esse nome João é realmente uma geração. Principalmente meu pai, que passou, a partir de 2013, ele passou a gestão da propriedade para mim, entendeu? Então, a gente quis homenagear ele com a nossa marca Café do João, com o sítio Café do João, que o sítio Café do João, eles têm de 2 chácaras, a Chácara União e a Chácara Capãozinho. E aí a gente batizou aí com os Joões da família, né? Hoje já mudou muito a questão do consumo de café. Antigamente você ia em uma cafeteria e ia principalmente para tomar um café expresso. Eu quero um expresso. Hoje não. Hoje uma boa cafeteria, se ela não tiver métodos e processos diferentes,
produtores diferentes, ela não é boa. Então, nessa pegada, a gente saiu e visualizou esse mercado. Na propriedade da gente tem 8 variedades diferentes, que a gente trabalha a variedade e processamentos de pós-colheitas, desde café natural, café fermentado, cereja descascados, café Hannes. Então, a gente faz esse mix de variedades com processo para poder oferecer às cafeterias. Antigamente, a gente tinha um café só, um tipo de café. Então, ele vinha aqui e comprava só um, e beleza. Hoje não, a gente oferece em uma mesa 5, 6 cafés diferentes, seja ele de variedade diferente, processo diferente. Então eu tenho um cliente aqui que saía com hoje, sai com 4 lotes diferentes da propriedade. Ou seja, 4 cafés com sensoriais diferentes. Então esse plantio, essa parte, esse talhão aqui, ele tem mais de exatamente 44 a 45 anos de idade. Não a planta em si, mas o toco que a gente fala. Então a gente vem fazendo o controle, vem fazendo a recepa, esqueletamento, a depender o que a planta pede. Então nesse caso aqui, a gente já fez vários esqueletamentos, vários processos para ela produzir. Você vê que a planta está no ponto de realmente produção. Tem uma área produtiva muito boa e para esse ano que vem, se tudo der certo de questão de água, que a gente é muito dependente do clima, ele vai dar uma super produção. Então o café ele é bianual, como eu falei, a questão da produção, ele é bianual. Um ano ele produz, um ano ele recupera. Então aqui esse ano a nossa safra foi baixa por conta disso, que ele está em recuperação, essa questão climática, a gente vem de anos ruins de chuva, de período de chuva, então interferiu muito na fisiologia da planta. Depois de caminhar pela lavoura, voltamos para o receptivo e o Gal continuou nos dando uma verdadeira aula sobre café e toda a ciência que envolve ele. Então aqui tem um resumo dos processos que a gente faz na questão desde da secagem, os processos, até a questão da torra. Então aqui a gente tem 3 métodos diferentes, a gente tem um honey ou cereja descascada, que é o café que a gente passa pelo descascador e não coloca para fermentar, não lava, não tira o mel dele. A gente tem o mesmo descascado, porém ele despolpado. Então a gente deixa por determinado momento, a depender do que a gente quer, ou 12 horas, 24, 36 horas em água, e batendo aquela água, lavando, a gente vai ter o cereja lavado. E aqui a gente tem o natural, que é aquele que é seco, com a própria casca do café. Que esses cafés, eles dão sensoriais diferentes, dão sabores diferentes. Na prova, quando a gente prova o café, a gente consegue separar o que é um natural de um cereja descascado. Depois desse processo, a gente vai fazer o beneficiamento dele. Então a gente tem as máquinas, através da Copiatã, da nossa cooperativa, que a gente seleciona esse grão por tamanho e depois a gente ainda joga na eletrônica que vai selecionar por cor. Ou seja, vai tirar aqueles grão verde, preto, ardido, vai tirar todos os defeitos. E aí a gente tem peneira 16, 14, 15, moca e o fundo. Normalmente o fundo, que está todos os defeitos, é utilizado mais para aqueles cafés tradicionais. A gente pode ter um cafezão top. Se não fizer uma torra correta, se o mestre de torra ali não fazer uma torra para favorecer o café, a gente pode perder. Então nesse aqui a gente mostra os cafés tradicionais, o superior, o gourmet e o especial. Então por que se torra mais um café tradicional? Justamente para esconder aqueles defeitos. Então a gente vai lá, açúcar, leite, e ele fica bebível para quem gosta. E aí a torra do café especial, ela é bem clarinha. Para quê? Para realçar o sensorial, para realçar os sabores daquele café. Enquanto o Gal preparava o café para a degustação, a nossa conversa mostrava o brilho no olho que ele tem por aquilo. Não, café, a gente produzir café desde do plantio até a torra, até o preparo dele é uma arte. O café é uma arte, não é simplesmente café, não é simplesmente café. Café ele se remete toda a história, toda a nossa história, desde a infância. Então, assim, o sensorial, tem gente que chega aqui com sensoriais diferentes. Por quê? Porque remete à infância.
Então é uma arte. Isso daqui é o mínimo do que a gente faz. Quando a gente sai da porteira, vai buscar informação, você vê que você tem campeonato de tudo, de torra, de aeropress, de V60, aí vai. Então é uma arte realmente de produzir. A gente vai fazer um café aqui agora, um método filtrado chamado V60, e de acordo você muda o jogar da água, você muda o sensorial do café. Então o café é todo uma arte, todo um conhecimento ali. É claro que cada barista, quem vai fazer tem seu conhecimento, tem sua receita. Agora sim, chegou a hora que a gente gosta, aqui experimentar o café do João, feito pelo Gal. O cheiro tá bom, novamente. Nossa, galera. Assim, desce muito fácil na garganta, assim, não é aquele café que tu toma e daí tu já fica meio pesado, se sentindo pesado. Isso aqui é levinho, tem um sabor, assim, impressionante. É maravilhoso, os cafés de Piatã aqui são todos excelentes. Agora vamos degustar aqui um café do João. Aroma maravilhoso. Muito bom. É encorpado. Incrível, muito bom. Antes de ir embora do café do João, perguntei pro Gal se ele ama o que faz. Fala assim, enquanto meus olhos não brilharem de falar de café, só quando eu ir embora realmente, que é algo que foi transmitido de família a família, chego a arrupiar aqui, e é algo que eu amo e propago. Tento mostrar a outros produtores de outras regiões a importância de que você construir sua história ao redor desse mundo do café especiais. Como eu falei, café não é só café, café é algo que remete à família, à saúde, ao bem-estar, à valorização, né, das pessoas, de todo esse meio que produz o café de Piatã. Então, enquanto eu brilhar meus olhos, eu vou estar amando e falando de cafés especiais. A produção de café em Piatã não se restringe apenas às fazendas em que o amor por café é passado de pai para filho. Lá também há empreendimentos novos que viram em Piatã um ótimo local para viver e investir na cafeicultura. Uma coisa que a gente gosta muito aqui de Piatã é que cada fazenda de café que tu vai conhecer, tu tem histórias diferentes, tu tem um modo de produzir diferente, e a gente tá vindo conhecer agora aqui a Fazenda Preciosa, café precioso. A gente tá aqui com a Glaucia, que é uma das sócias aqui do local, e tu, diferente de outros locais que a gente já conheceu aqui, que a cultura do café é passada de geração em geração, né, ao longo de vários e vários anos, tu é formado em agronomia. Isso. E não tem parente que tem vínculo com café. E de onde surgiu esse amor pelo café especial aqui de Piatã? Foi através dessa oportunidade que eu tive, né, dentro da profissão, de ter contato com a cultura. No primeiro emprego em Seabra lá. Então, esse primeiro contato foi suficiente para perceber que o café ele tinha algo a mais, assim. É uma agricultura que envolve as pessoas de uma forma diferente do que as outras coisas, né? Do que você plantar milho, banana e outras coisas. O café tem algo a mais ali. Ele traz um desafio e conexões que vão além da agricultura, assim. Então é mais empolgante. Não, com certeza. E só falando sobre isso, a gente já tomou aqui um cafezinho antes, então a gente já conversou bastante, né, sobre a história de vocês. E outra coisa que difere aqui a fazenda de vocês de outras que a gente conheceu é que vocês trabalham com um sistema agroflorestal. É isso mesmo? Isso mesmo. Aqui a gente, desde o início, a gente quis testar o café dessa forma, né, cultivado com outras espécies, trazendo mais diversidade, mais fonte de renda. E principalmente a vida mais ativa assim, no lugar. Fora o café, o que mais vocês produzem aqui? Tem abacate, lixia, limão, crescendo junto com as espécies nativas de florestas. Depois do papo, a Glaucia nos levou para andar pela plantação e nos explicou que tudo na lavoura é experimentação. Glaucia, a gente está andando aqui pela fazenda de vocês e tudo é teste aqui, né? Para fazer o melhor café possível, né? É, isso mesmo. Essa área aqui foi a área que teve o nosso primeiro teste, né? Então, o nosso primeiro plantio agroflorestal. E aqui a gente aprendeu como que a gente poderia, se a gente poderia tirar mais, botar mais, né? Questão de adubação,
100% orgânica, um pouquinho de adubo químico no início, depois transfere para orgânico. Então, tudo isso a gente foi ganhando conhecimento aqui com essa área. Então, é uma área de 2 anos, mas que a gente já colheu café, já colheu abacate, um pouco de limão, e no próximo ano a gente vai ter uma colheita mais farta. Daí esse lado aqui está organizado, são 2 fileiras de café, uma café com árvore. Café com árvore e frutas, né? E daí é 2, 1, 2, 1. E assim vai. Isso. E daí tem outra que vocês estão fazendo já diferente, Já né? diferente. Aquela de lá foi 1 de árvore sem café e aí 5 de café. Então um espaço um pouco maior. Mas aqui tem frutas, sempre tem as nativas também, né? As espécies, as árvores de floresta. E após mais um cafezinho, saímos da zona rural para o centro da cidade para apresentar o local que nos acolheu tão bem nesses dias em Piatã. E agora chegou a hora de falar da nossa hospedagem aqui em Piatã e estamos sem dúvida na melhor opção aqui da cidade, que é a pousada Museu de Piatã. Ela está super bem avaliada no Google Maps com nota 4.9 de 5 e a gente gostou de várias coisas aqui. A começar falando do atendimento, que é um atendimento bem familiar, assim, tu acaba ficando amigo aqui do pessoal que atende, que é o Pingo e a Jéssica. Os quartos são super confortáveis, tem frigobar, tem ar-condicionado, são bem espaçosos. Também aqui o café da manhã é excepcional, então eles têm opções de doce, de salgado, eles às vezes também fazem um cafezinho especial. E daí, para quem tiver interesse em ficar aqui na pousada Museu de Piatã, eu vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo. E é claro que como a gente está aqui na terra do café, no café da manhã aqui da pousada tem que ter um cafezinho especial, né, Pingo? O que tu vai preparar aí pra gente? Pois é, eu vou preparar um café filtrado tradicional que a gente costuma fazer para receber os nossos hóspedes, né? Tem alguns passos e eu vou fazer com vocês aqui. Então bora lá. O cheirinho tá uma delícia. Interessante que o café não impacta apenas quem trabalha diretamente nas fazendas, mas tem também o potencial de diferenciar o setor hoteleiro e movimentar o comércio local, gerando oportunidades para a população. Na semana que estávamos gravando por lá, por exemplo, recém tinha aberto uma cafeteria no centro da cidade chamada Grão da Montanha. Quem nos contou melhor sobre esse novo empreendimento foi a sócia do lugar, Amanda. O Grão da Montanha ele foi um projeto da minha mãe, né? A gente, desde quando ela começou a cultivar, produzir café aqui em Piatã, ela sempre teve essa vontade de comercializar o café, mas de uma forma que não fosse, como que eu vou dizer, em grande quantidade, em sacos, né? E ela sempre teve essa paixão pela cozinha, ela sempre cozinhou muito bem, sempre gostou de fazer bolos, essas coisas mais complexas na cozinha, né? E surgiu dessa vontade, né, de poder comercializar o nosso café e dela poder também fazer as coisas que ela gostava na cozinha. E aí surgiu a ideia de uma cafeteria, né? E surgiu da necessidade também da cidade. Por ser a cidade de café, eu acho que deveria ter várias cafeterias, não só uma. Todo mundo sempre comentava, poxa, Amanda, você trabalha com turismo, não tem uma cafeteria aqui e tal, e aí a gente vendo essa necessidade, né, juntou esse sonho da minha mãe com essa necessidade das cidades e juntou essa minha experiência com o turismo, né, para a gente concretizar esse projeto, né, que hoje é a Grão da Montanha, já tem uma semana aí que a gente está funcionando e graças a Deus tá sendo um sucesso. E quem pensa que é apenas café de qualidade que se produz na região, tá bem enganado. Para te provar isso, visitamos 3 locais que fazem um produto de altíssima qualidade e também vem desenvolvendo o trabalho com turismo rural. Agora a gente veio conhecer aqui um empreendimento chamado Alto da Chapada e aqui eles trabalham com a caprinocultura. Murilo, quer dizer então que vocês trabalham com um monte de coisa de cabra? Verdade, bastante coisa. A gente produz o queijo, né? Diversos tipos de queijo, licor, doce, o sabonete, iogurte, achocolatado, requeijão cremoso, né? Então tem
Nosso catálogo é bem amplo, tem bastante produto mesmo. E agora a gente vai fazer uma visitação aqui. O que a gente vai ver aqui nos próximos minutos? Pronto. Primeiro a gente tem acesso ao Capril, a gente vai ter o contato direto com os animais. Depois a gente vai conhecer os pastos. A gente vai conhecer também a parte da suinocultura, né? Que a gente tem alguns porcos que aproveitam o soro do leite, né? Que é no caso o desperdício do queijo. A gente vai ver as galinhas também. No final a gente vai entender como é esse processo do manejo, com a cabra, né? O bode da cabra, enfim, é um passeio completo, né? Aliando tanto a parte da agricultura como a parte da pecuária. Primeira parada aqui do nosso tour é no Capril, que é o local onde as cabras vêm para descansar, para comer também, Exatamente, né, Murilo? Exatamente. E uma dúvida aqui, todas elas têm nome? Vocês conhecem todas elas por algum nome? Sim, todas elas têm um nome, tem um número de identificação atrás também, e a maioria aí tem seu registro de nascimento. E eu tô vendo que elas estão com fome aqui, todas elas estão comendo bastante. O que elas estão mastigando aqui do nosso lado? Agora é o capim de corte e a palma forrageira, né? Uhum. Esses dois fazem parte da alimentação deles, né? Eles já vieram do pasto e aí agora recebe a complementação da alimentação e mais tarde ainda o volumoso, que é o milho, farelo de trigo, farelo de soja, enfim. Tudo para poder manter a sanidade delas e as cabras bem nutridas. É uma dieta bem planejada, né? Bem planejada, tem que ser bem planejada. A gente já deu uma volta aqui na propriedade, a vista que esse local aqui tem é espetacular, a gente consegue ver serra por tudo que é lado. E Murilo, agora a gente chegou aqui onde ficam os bodes, e tu estava explicando pra gente que são várias raças diferentes, né? Isso, correto. O branquinho é o Sunny, né? Ele que tem a maior produção de leite, né? Aí tem o Muciano Granadino, tem o Pardo Alpino, que é esse chifrudo aqui. Uhum. O primeiro, que tem a orelha bem grande, ele é Anglo-Lubiano, né? Então são essas 4 raças aqui, e quando tá na época da reprodução, a gente traz a fêmea lá do Capril, vem para cá, faz a reprodução, e quando é no final do dia, a gente recolhe ela. E aí depois a gente faz o processo de ultrassom, o acompanhamento, para ver se realmente tá gestante, né? Uhum. E aí segue o protocolo. Tem todo um acompanhamento veterinário aqui nos animais aqui de vocês? Tem. Nosso sócio e veterinário, Dr. Zeca, acompanha a gente sempre. Então, de 3 em 3 meses, ele vem até o nosso sítio, né? Faz a ultrassom em todos os nossos animais que possivelmente estão gestantes, né? E dá orientação técnica. Ele está sempre atualizando em relação às informações, em relação à sanidade dos animais, em relação ao manejo. Então, sempre quando ele vem, ele sempre traz algo de novo, né? Uhum. E a gente sempre aplica nos nossos animais. E para finalizar nossa visitação, a gente veio aqui num terraço do Alto da Chapada, que tem uma vista linda aqui do pôr do sol. E a gente está aqui com a Laísa, que é outra sócia aqui do empreendimento. Primeiro, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigada a E vocês. antes da gente degustar esses queijos que vocês fazem aqui com leite de cabra, queria entender um pouquinho melhor da história de como surgiu isso, porque eu, sinceramente, não fazia ideia que aqui em Piatã também tinha um local que fazia queijo com leite de cabra. Realmente o foco daqui de Piatã é café, né? Mas a gente está ampliando aí com vários pontos turísticos. Mas a nossa história começou por uma necessidade, né? Meu irmão, quando ele nasceu, minha mãe não teve leite. Então meu pai teve que se virar aí nos 30 para conseguir um leite que ele aceitasse. Porque ele, além da minha mãe não ter leite, ele também não aceitava qualquer leite. Aí foi que ele teve a ideia de perguntar à pediatra se poderia introduzir o leite de cabra. A pediatra aceitou, né? Porque o leite de cabra se assemelha muito ao leite materno. E aí, assim, nasceu, né? A criação de cabras. E aí ele foi aumentando o leite, foi vendendo leite na rua, fazendo queijos para consumo aqui dentro de casa. E aí eu morava em Salvador. Fiquei 4 anos em Salvador. Quando eu voltei para cá com meu esposo, eu não quis nem saber de roça. Ele me chamava todas as vezes, vem pra roça, vem trabalhar na roça, e eu não queria nem saber. Até que ele deu uma reviravolta na nossa vida, a gente voltou a morar aqui no sítio, e começaram a surgir as oportunidades da feira, né? A gente participou da Feira Agroecológica da Chapada Diamantina lá na UNEB, conhecemos a Copiatã, que abriu muito
as portas para o nosso empreendimento. E foi aí que a necessidade se tornou fonte de renda da nossa família. A gente começou a produzir e a adequar os nossos produtos para comercialização. E hoje, além da comercialização dos produtos, nós também recebemos turista aqui no receptivo, que também foi do nada, né? As pessoas começaram a vir querer conhecer as cabras, ver as cabras, e aí a gente fez um receptivo, né, para dar mais conforto ao nosso turista, e hoje está aí fluindo. Tá fluindo cada vez mais crescendo, né? Então, muito legal que surgiu de um problema que vocês tiveram na família de vocês e se tornou um negócio aqui que está ganhando muita visibilidade pelo que a gente está conversando com as pessoas. Sim. Quando a gente, até te falando, quando a gente estava pesquisando o que fazer aqui em Piatã, a gente conversou com umas 3, 4 pessoas que estavam nos ajudando a montar o roteiro. Todas elas falaram para a gente vir aqui no Alto da Chapada, então acho que isso é um ótimo indicativo para vocês e parabéns pelo trabalho. E até falando para vocês, galera, para quem tiver interesse aqui tem que reservar. Sim. Então vou deixar o contato aqui do Alto da Chapada na descrição do vídeo. E agora é a hora de degustar. A hora de degustar, né? Vocês têm aqui um defumado, tem também de limão siciliano, tem iogurte. Branco, temos iogurte, doce, licor de leite de cabra, que é o nosso carro-chefe, vocês vão provar. Oh, coisa boa! Chegaram aqui os queijos temperados, que eram os que a gente estava mais aguardando. Tem um com raspa de limão siciliano, que eu tinha comentado antes, e também tem um defumado. Qual que tu vai querer aí, Paula? Vou provar o de raspa de limão. Tá, aqui. eu pego o outro então. Tô curiosa. Vamos ver. Um brinde de queijo. Brinde de queijo. Nossa! Vou ter que levar. Tem um toque bem levinho de limão siciliano, que é incrível. Acho que eu nunca tinha comido algo parecido. Juro. O defumado, eu pensei que ele ia ser mais forte, mas ele é suave. Não é aquele defumado que fica assim, muito forte assim quando tu engole, sabe? Prova esse que tu vai amar. Cheirinho é gostoso. Bom, né? Diferenciado. Isso eu nunca tinha comido parecido na vida. Nossa, galera. Muito único, Se vocês vierem pra Piatã, venham aqui, peçam esse queijinho. Comprem que vale a pena. E agora eu vou experimentar o queijo de leite de cabra. E é um docinho de leite de cabra. Muito leve, bem saboroso. Uma delícia, né? E esse Muito docinho tá maravilhoso. Ali pertinho do Alto da Chapada fica a Reserva do Lima, local que produz cachaças premiums. E agora a gente tá aqui com o Lima. Lima, primeiro, obrigado por nos receber aqui na sua propriedade. Vocês, é um prazer. Cara, faz quanto tempo que tu tem essa história com a cachaça aqui? Eu fabrico a cachaça já há 50 anos, mas na época a gente fazia essa cachaça de um modo bem rústico, sem qualidade. Depois, com a cooperativa Abaíra, a gente foi aperfeiçoando e foi aprendendo a fazer cachaça. Daí, então, nós resolvemos fazer uma cachaça de qualidade. Aí tem uns 25 anos, mais ou menos, que a gente faz essa cachaça. Isso aqui é uma cachaça envelhecida. Essa é uma cachaça envelhecida em barril de carvalho francês, né? E que traz uma qualidade muito boa, porque o carvalho francês ele remete ao malte, né? Esses barris eles vieram da França e vêm para o Porto de Santos. Então aí a gente compra e faz e bota para envelhecer. Ô Lima, e outra coisa que a gente estava conversando antes é como a percepção das pessoas que bebem cachaça foi mudando ao longo do tempo. Então, antigamente aqui no Brasil, se eu chamava a pessoa de bebi uma cachaça, seu cachaceiro, não sei o quê, com uma forma muito pejorativa. E hoje já está mudando isso um pouquinho. Isso diante da qualidade da cachaça e os produtores procuraram se estabelecer com a cachaça de qualidade, com cursos, com aproveitamento da cana de uma forma mais saudável. Então veio essa mudança e hoje as cachaças são de qualidades, né? Quem faz realmente cachaça
ele procura fazer uma cachaça de qualidade que vem quase substituir o uísque, né? E acabou aquela coisa pejorativa da cachaça. Tomei um porre de cachaça, hoje não. Hoje quem toma cachaça de qualidade gosta, e elas são caras. Hoje tem garrafa de cachaça aí de R$800, de R$1.000, né? De qualidade. Eu tenho cachaça dessa aqui, que é vendida no mercado de R$400, R$500. Já virou um sinônimo de status, bem diferente do que era antes, né? Muito diferente. O Lima depois nos levou para conhecer os processos de produção e explicou a importância de um envelhecimento bem feito dentro dos barris. Aqui eu deixo em média 3, 4 anos. 5, né? Aí eu tiro a extra prêmio, porque quanto mais tempo ela fica, mais o envelhecimento acontece, né? Porque o que é envelhecer? É a troca de oxigênio pelos metais pesados que a cachaça tem. Então, recebe oxigênio e solta os metais, os ésteres, os aldeídos. Então, essa troca é que faz o envelhecimento da cachaça. É tanto que quanto maior é a área de troca, menor é o tempo de envelhecimento. Então, acontece aí a química para a gente trazer uma cachaça de qualidade para o produtor. E é claro que a gente não ia sair daqui sem experimentar uma cachaça premium aqui do Lima. Essa aí, quanto tempo, Lima? Essa tem 5 anos. É uma cachaça extra premium. O cheiro dela é bem gostoso, né? Bem marcante. Marcante porque o carvalho ele traz um gosto amadeirado e até um pouco assim pode comparar com a baunilha, alguma coisa parecida, a depender do tom que você blenda ela. Então, e é muito interessante fazer porque toda bebida, a exemplo do vinho principalmente, é preciso a gente fazer uma certa avaliação dela. Então, qual é o primeiro passo? É ver a lágrima, porque quando tem essa lágrima mais demorada, então significa que é uma cachaça de melhor qualidade. E depois o cheiro, né? Como toda coisa agradável, primeiro a gente tem que ter um cheiro para você incorporar, né, ao sensorial completo, você tem que ter primeiro um cheiro agradável. Depois disso, o que é que acontece? Como as papilas não ainda tão conscientes do que vai fazer, então primeiro você dá um toque simplesmente na língua. E aí joga para a língua, para que a língua identifique, para que as papilas gustativas identifiquem as moléculas da cachaça. Feito isso, identificado, você aí dá um gole maior. Você pega um gole maior, a exemplo assim, dá um giro e engole de boca fechada. Isso por quê? Para que o oxigênio não penetre, o ar não penetre e não potencialize o álcool. Quando você engole de boca fechada, aí você sente depois aquele frescor e vem o retrogosto que nós chamamos. Então aí você sente realmente a cachaça desceu suave, desceu macia. Vou te falar que eu nunca tinha tomado cachaça prestando atenção nisso. Então vamos tomar. Brinde. Brinde, vamos tomar. E ela é bem saborosa, viu? Um pouquinho aqui que eu já bebi, muito boa. E para finalizar aqui nossa visitação, ainda fizeram uma carne de porco aqui, Lima? Uma carninha de porco, desse porco raiz, nosso, tradicional, não é de granja, né? É nosso mesmo, tradicional, com alimentação bem natural. Para harmonizar bem com a cachaça. É para fazer a harmonização com a cachaça. Um pãozinho e aí harmoniza bastante. Obrigado, viu? E assim como a cachaça, o cheiro tá bom também. Pois é. Ainda sobre a cachaça, descemos a Serra de Piatã para conhecer sua cidade vizinha, a Baíra. Lá é produzida a famosa cachaça Baíra, um produto que move praticamente toda a cidade e que foi a segunda cachaça do Brasil a conseguir indicação geográfica. A cachaça Baíra ela foi a segunda cachaça do Brasil e a primeira do norte e nordeste do Brasil a obter o selo de indicação geográfica. Esse selo é
uma importância enorme para nós, é de um orgulho enorme para todos os produtores da cachaça Baíra. Ele foi obtido, não foi pouco trabalho, foi muito trabalho. Foi mais ou menos durante 4 anos. A gente batalhou com documentação, com vários documentos enviados para o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A gente enfatiza bastante a IG, porque no Brasil ainda é pouco conhecido, mas há vários eventos, tanto o governo estadual, federal, o governo de todos os estados estão difundindo esse selo, porque no Brasil ele é ainda pouco conhecido, mas na Europa, em outros países, nos Estados Unidos, na China, ele é muito conhecido. Por quê? Ele é mais complexo que obter o selo de orgânico, por exemplo. E tudo isso para quê? Para garantir ao consumidor que ele está comprando, que ele vai consumir o produto de altíssima qualidade, produzido na micro-região, no caso da cachaça Baíra, na micro-região de Abaíra, delimitada por georreferenciamento. Por quê, Rafael? Porque nessa região onde foi georreferenciada, existe um terroir, que é o que é conhecido mundo afora, é um clima e solo altamente propício para a fabricação de cachaça de qualidade, né? É isso que a Baíra tem. Por isso essa tradição de mais de 300 anos que se fabrica cachaça aqui e ela é tão conhecida e diferente das demais cachaças. Esse terroir, esse clima e solo que é altamente propício para a fabricação de cachaça de qualidade. Além da qualidade reconhecida até por concursos nacionais, a Cachaça Baíra e sua cooperativa são cruciais para a economia local. Então, a cachaça Baíra, além de ser uma bebida de altíssima qualidade, reconhecida nacionalmente, no estado todo, no Brasil todo e até em países da Europa, ela tem também o aspecto social, que ela não é de um único produtor, ela não é minha, não é de Adelso, que é o presidente da cooperativa, não é de Lucimério, que é o diretor financeiro. Ela é de 144 pequenos agricultores, não tem nem médio agricultor aqui, são todos pequenos agricultores. E todos sobrevivem dignamente, todos sobrevivem bem, né? Não vamos dizer assim que são ricos, mas vivem bem. Vocês podem reparar, em Abaíra não existe mendigo, não existe criança de rua, né, pedindo esmola, e tudo se deve à cana-de-açúcar. A Baíra hoje, se você olhar diretamente, contando a história completa, a Baíra tudo vive da cachaça. A pecuária é a cana, a cachaça é a cana, tudo é da cana. Os grandes comerciantes de Abaíra hoje, tudo cresceram com a cachaça, trabalhavam na cana para produzir a cachaça. Se você olhar os médicos mais antigos hoje e até os mais novos de Abaíra, eles formaram com a ajuda da produção da cana e da cachaça. Até o próprio prefeito hoje de Abaíra, o nosso prefeito, ele teve esse dedo da cachaça. Os pais deles trabalhavam ali na cultura da cana, produção de cachaça para ajudar a formar os seus próprios filhos. Como exemplo, a gente tem aqui o nosso agrônomo, que cuida da parte de qualidade de cachaça de Abaíra. Ele também foi nessa mesma direção. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da produção da Cachaça Baíra em um tour guiado com o agrônomo Rafael. E para finalizar aqui nosso vídeo, a gente está aqui com a Jéssica. Primeiro, Jéssica, obrigado pela recepção. A gente que aqui. agradece. A Jéssica é sócia aqui da pousada que a gente está ficando, que é o Museu de Piatã. Inclusive, para quem tiver interesse, a gente vai deixar o contato aqui na descrição do vídeo para vocês. Melhor hospedagem aqui da cidade. Obrigada, gente. Não sou eu que falo, é o povo que diz pelas avaliações no Google Maps. E, Jéssica, a gente estava conversando aqui nos últimos dias, né, do potencial que Piatã tem em relação ao turismo. Né, porque aqui na Chapada já tem Lençóis, que é muito forte, Mucugê, Igatu, e aqui também tem suas belezas, né? Ah, com certeza, assim, Piatã, eu costumo dizer que ela não perde nada em questões naturais. Então ela tem um turismo ecológico riquíssimo, né? Aqui a gente tem trilhas, tem montanhas, tem cachoeiras,
E ainda tem um turismo muito bacana, que é o turismo rural, que são as visitações nas fazendas, nos sítios, nas criações. Agora temos plantações de rosas de Olambra aqui no interior da Bahia. Tem olivas, tem morango. Então, assim, é um turismo muito rico, né? Piatã, ela ainda está se descobrindo quanto potencial, no sentido assim de buscar o seu lugar no mercado do turismo, né? Enquanto Mucugê, Lençóis, Andaraí já tem um turismo muito bem consolidado, ela agora está buscando esse pódio também, ela vem buscando seu espaço também. Eu, particularmente, eu gosto muito daqui. Aqui no vídeo a gente, obviamente, corta bastante coisa, né? Das entrevistas, das conversas que a gente faz. Mas, por exemplo, o pessoal ali da caprinocultura, o pessoal das fazendas de café, a gente bota aqui uns 5, 10 minutos de cada papo, mas a gente fica 3 horas conversando. É muita coisa. Às vezes a gente já recebeu turistas que passam aqui, não, vamos só pernoitar em Piatã, e de repente ficam 3, 4 dias, compram lotes e aquela coisa, porque assim, como não tem uma divulgação ainda tão grande e tal, né, os olhos estão para essas outras cidades, então o pessoal vem, eu não tem muito o que fazer em Piatã. E quando chega aqui, principalmente quando chega na nossa pousada, a gente fala, não, peraí, não tem o que fazer, a gente pega um roteiro e já, pelo menos 3 dias aqui, eu te ocupo aqui, manhã, tarde e noite, tranquilamente. Aí eu até deixo de sugestão aqui para quem está vendo o vídeo, de tentar fazer o seu roteiro e deixar as coisas mais flexíveis, né? Porque, igual eu falei, teve locais que a gente deixou ali uma margem para gravar, e no fim que a gente ficou bem mais tempo do que a gente estava esperando, porque a conversa vai fluindo, tu vai perguntando sobre o café, vai perguntando sobre o queijo, vai perguntando sobre a história da pessoa, e daí a tua experiência é diferente, né? Tu entende mais do dia a dia das pessoas aqui em Piatã, e eu acho que isso que torna o turismo aqui tão especial, que é essa atenção que os moradores daqui dão para quem está visitando, essa receptividade que vocês têm com a gente. É verdade, assim, eu percebo muito esse acolhimento, né? Então as pessoas, elas gostam de conversar. E hoje eu percebo que, assim, as pessoas estão carentes de um que olhe para você, que converse. Então, assim, quando você chega aqui e vê que a pessoa sentou e tá te olhando, tá conversando com você, sem estar prestando atenção em outras coisas, aí pronto, a pessoa desmancha e vai contar história de vida e vai se abrir. O que era um passeio de 1 hora vira 2, 3, 4 horas. Às vezes eu fico até preocupado, o pessoal sai, não voltou ainda, não, a gente estava em Lais até agora, não, estava no João, estava na Copiatã, tá, né? Não é aquele roteiro bem comercial, não, assim, que tem hora para cumprir, né? Não, acaba indo e a conversa fluindo. Não, fiquei. Teve gente que já voltou aqui do Taperinha 9 horas da noite. Eu falei, meu Deus, não, é porque a conversa foi fluindo. O café tava bom e foi indo. E é isso, galera, finalizando mais um documentário aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido conhecer aqui um pouco da cidade mais alta do Nordeste brasileiro. Queria agradecer todo mundo que topou fazer parte desse vídeo, né? A gente entrevistou muitas pessoas nesses últimos dias. Queria agradecer também o pessoal da pousada Museu de Piatã, que nos recepcionou tão bem. Também o pessoal da Pera Lascada, que montou todo o nosso roteiro. Lembrando que a gente vai deixar o contato de todo mundo aqui na descrição do vídeo para vocês. E para quem curtiu o vídeo e curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!